Eu sei que você já ouviu falar do Residencial Baobá, ali na Zona 3. Com 36 áreas de lazer, nós temos uma novidade aí com a área delas, porque a gente sabe que para fechamento de negócio, a mulher é quem decide. Então, pensado nisso, nós da HCR Construtora fizemos um projeto voltado para elas. É somente para elas? Não, mas tem um espaço que é voltado sim para as mulheres. Então, hoje eu trouxe aqui a nossa arquiteta Juliana Mayberg, que fez parte do projeto, para poder falar um pouquinho mais. Vamos lá, Juliana? Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo aqui. Obrigado pelo convite, Ana. Estou empolgadíssima para falar desse projeto. Que bacana. Eu gostei muito de fazer. Que bacana, Ju. Vamos lá, então. Eu vou fazer algumas perguntas sobre o projeto, tá? E daí eu gostaria de saber aí como é que foi nos bastidores, né? Porque a gente vê o projeto pronto, sempre tão o projeto bonito, a gente nunca sabe na mão de quem que tá ali, que tenha o dedinho de cada pessoa ali. É muito importante a gente trazer, né, esse bate-papo aqui para as pessoas conhecerem as carinhas que estão por trás disso, porque a gente sabe que uma empresa é feita de pessoas, né? Primeiramente. Então, vamos lá, Ju. O que motivou a criação do Espaço Mulher dentro do Residencial Baobá? Essa é uma ideia que nós estamos amadurecendo há algum tempo já, né? Ela partiu, assim, a gente viu a necessidade que as mulheres tinham de ter um espaço para elas, que muitas mulheres têm insegurança de tomar banho de sol na piscina coletiva do condomínio, né? Então, a gente queria criar um espaço que elas se sentissem à vontade, para poder usar roupas mais à vontade, tomar um banho de sol, né? Sem se preocupar com isso. Por isso que a gente pensou no rooftop para esse espaço. Ah, então vai ser na parte de cima, né? Isso, fica no rooftop, na parte mais alta do prédio, né? Então, elas têm segurança para ficar à vontade, sem se preocupar que tem alguém lá em cima na janela espiando elas, né? Então, a gente pensou bastante nesse espaço, pensando no conforto, na segurança delas. E aí a gente pensou, além da piscina e do banho de sol, que outros elementos a gente pode colocar voltados para as mulheres para complementar esse espaço. Né? Então, daí a gente pensou na sauna exclusiva feminina também, né? Nesse mesmo espaço. Incorporamos ali um salão de beleza, né? Um espaço para receber maquiadora, manicure, se preparar para eventos ou no dia a dia mesmo, né? Para ficar mais acessível, mais fácil para elas terem esse serviço. E uma sala de massagem e depilação também, né? Então, a gente pensou num espaço ali completo. No combo, né, Ju? No combo. Isso. Completo. É um combo, é um pacote com todas as utilidades ali para a mulher. Ou ela para tomar banho de sol, para fazer uma depilação, para se reunir com as amigas também, que tem uma copa nesse espaço, com frigobar, fazer um drinkzinho ali, né? Uma confraternização. Bacana. E quando você pensou nesse ambiente, qual foi o primeiro sentimento que você, né, e os outros que fizeram parte do projeto quiseram transmitir com isso? São dois sentimentos principais, eu diria, que é o conforto e a segurança, né? Então, como a gente está pensando no espaço para as mulheres ficarem à vontade, a gente tem que ter a segurança para elas se sentirem seguras à vontade nesse espaço, né? Então, por isso a gente tem o controle facial nas portas, né? O acesso é pelo facial, o acesso controlado, né? Para evitar que alguém entre ali no momento que elas estão trocando de roupa, né? Que elas estão se preparando ali. E o conforto, né? Para elas se sentirem à vontade, um local para elas relaxarem. Então, a gente pensa, assim, numa iluminação mais confortável, a estética do ambiente também voltada para isso. Até para dar essa questão de extensão da casa, né, Ju? Ser uma extensão da casa, assim. É um espaço ali comum, mas que dá para ser uma extensão da casa dela, para ela se sentir confortável, para não se sentir fora do ambiente dela, né? Isso mesmo, né? Bacana. Acontece já muitas vezes, quando a gente vai se preparar para um evento, um casamento, uma formatura, a gente chama a cabeleireira, a maquiadora e se reúne com as amigas, com a família, para se preparar em casa, né? Isso. E aí várias pessoas, né? Os apartamentos hoje são um pouco mais compactos, aí acaba ficando meio tumultuado, né? Então, a gente pensou nesse espaço que elas podem fazer essa preparação lá e tem um espaço maior, mais confortável. Que bacana, nossa, muito bem pensado. E quais foram as principais inspirações para o estilo e a funcionalidade desse espaço? Para esse espaço, a gente pensou num estilo shabby chic, que a gente fala que né? Que é um estilo boho mais minimalista, né? Então, são cores mais claras, cores neutras, luz quente, tem alguns elementos ali ondulares, né? Na parede a gente criou alguns elementos, assim, seguindo essa estética. Entendi. E como vocês equilibraram estética e praticidade? O que é bonito
e o que realmente facilita a rotina? Porque a gente não pode pensar só em elementos para beleza, né? Tem que ser funcional, tem que ter uma motivação por trás. Um exemplo é a sala de massagem, né? Que a gente criou. A gente criou esses elementos na parede que tem função estética, né? Do ambiente, mas a gente incorporou as luminárias ali, que são luminárias de iluminação quente, que buscam trazer o conforto, né? Trazer um espaço mais calmo para uma sessão de massagem. Mas ele também é funcional, né? Dá para colocar uma luz mais fria, se for usado para depilação, alguma outra coisa. E o interessante, né, Ju, que eu tenho percebido, assim, nós que gostamos dessa área, né? Vai ter um pessoal assistindo a gente aqui, pessoas que já acompanham e pessoas que são novas também. Mas, assim, é interessante que vocês estão seguindo uma linha aí do que está em voga, né? Do que está na moda, digamos assim, né? Vocês seguiram esse padrão, vocês imprimiram a marca, né? Nós imprimimos a marca da construtora, porém, sem cair da tendência, né? Isso, a gente está sempre atento ao que está em alta, quais são as novidades, né? Nós estamos buscando ser referência no mercado, né? Não somos ainda, mas estamos trabalhando para isso. Então, a gente está sempre vendo o que está saindo, quais são os lançamentos, quais são as tecnologias, as novidades. Claro. E o que a gente consegue estar aplicando. É sempre importante estar de ouvidos, né? De olhos abertos, de ouvido em pé com relação a essas novidades, né? Ah, sim. A gente que é da arquitetura, a gente está com o ouvido, com o olho em pé o tempo todo. Todo lugar que a gente vai, eu vou no mercado, eu tô olhando, eu vou no shopping, eu vou numa loja. E você faz viagens também, né, Ju, para fazer esse tipo de imersão, não faz? Sim, eu tô sempre viajando, eu vou para São Paulo, vou para outros estados, buscando as novidades, você as foi tendências. Para Florianópolis esses dias também, numa feira, né? Sim, fui recentemente, fui numa feira lá. Visitei algumas lojas de alto padrão, vi alguns designers dele. Sempre para melhorar o padrão da HCR, né? Sim, sempre buscando atualizar e buscar mais referências, né? A gente tem que estar sempre atento às novidades do mercado. Claro. E quais soluções de organização e tecnologia esse espaço incorpora para o uso diário? Então, na questão da tecnologia, né, a gente tem a portaria remota que a gente está trabalhando, né? E no nosso empreendimento, a gente tem o controle por facial, que é uma novidade, né? A gente não vê em edifícios residenciais, né? E a gente vai ter no edifício todo, tem esse controle por facial, não é só na portaria, né? Não é só no acesso do prédio, a gente tem na porta dos apartamentos. E no espaço mulher, a gente tem 2 acessos. A gente tem o acesso para o salão de beleza, né? O espaço de salão, e um outro acesso para a área externa, que é a área da piscina, né? Esses 2 acessos têm controle do facial. A ideia é que o condomínio faça um cadastro das moradoras, né? E apenas elas tenham acesso, né? Então, seria um espaço para uso das mulheres, pode levar criança, né? Muitas vezes a mãe tem filho, precisa levar junto, mas, a princípio, esse acesso não seria liberado para o facial dos homens, moradores do prédio. Entendi. E como o Espaço Mulher conversa com o restante do projeto? Há continuidade de materiais, iluminação e linguagem? Sim, quando a gente começa a fazer a concepção do edifício, né, a gente já começa a pensar na estética dele como um todo, né? Então, para o Baobá, a gente criou uma paleta de cores específica para ele. Isso, a gente criou ela pensado na árvore do Baobá, né? O Baobá, o nome do prédio é de uma árvore, e a gente tirou elementos dele para pensar na paleta de cores, a gente escolheu os materiais e eles se repetem ao longo do edifício todo, em todas as áreas de lazer, né? Com pequenas variações de tons, pequenas variações de materiais, mas seguindo a mesma linha para manter uma continuidade na estética do projeto. Juliana, e para quem está pensando em investir, por que um ambiente como esse aumenta esse desejo e valor percebido do empreendimento? O que você acha? Para quem está querendo investir? Eu acredito que ele é um espaço que agrega muito na comodidade, né, no conforto do morador, porque a gente ter esse serviço tão próximo e tão fácil, né, é muito interessante. Como eu falei, muitas mulheres precisam se preparar para eventos, né, e elas têm que se deslocar até um salão de beleza, ou elas acabam tendo que contratar a cabeleireira, a maquiadora para vir no apartamento delas, elas não têm estrutura para ter esse serviço, né, então ali a gente tem essa opção. Então, cria uma praticidade, né, que é interessante aos olhos das mulheres. A gente tem apartamentos compactos no Baobá também, que é interessante para investidores, para Airbnb, né, esse tipo de locação. E a pessoa que viaja para ir num evento, ou viaja a trabalho, ela precisa de um espaço também para ela se arrumar, para ela se preparar. Né? Então, Foi muito bem pensado, digamos assim, né?
É um espaço que ele agrega ali no valor da locação, ele agrega no valor do apartamento, né? Por ter esse interesse das mulheres. Sim. E a mulher, ela é um elemento-chave para fechar o negócio, né? Uhum. A gente tem o Conselho dos Corretores, que a gente reúne sempre lá na HCR para a gente mostrar os projetos, né? Que a gente tem a nossa equipe de projetos, né? Que a gente trabalha, mas a gente sempre apresenta para os corretores, que são quem estão ali na linha de frente, lidando com o cliente, e sabe o que é mais interessante, o que o cliente pede, o que o cliente busca, né? E eles nos deram essa devolutiva de que as mulheres buscavam esse tipo de espaço e que a mulher é muito importante no fechamento da venda, né? Claro. Mas nós não pensamos apenas nas mulheres, né? A gente está falando hoje do espaço mulher, mais voltado para isso, mas a gente tem também no prédio um Sports Bar, que é voltado para os homens, a gente tem outros espaços de lazer, a gente pensou em todos os espaços num todo. E você comentou de espaço para homem, né? Porque o homem não podia ficar de fora. Tem espaço para criança também, eu vi, né? Sim, nós temos o brinquedoteca, tem espaço team para os adolescentes, tem playground. A gente tem a piscina coletiva, mas no Sports Bar a gente tem uma piscina rasa privativa para os homens também, né? Então é um projeto assim bem equilibrado, bem completo. A gente tem uma academia completa com 100 metros quadrados. Né? A gente está pensando no empreendimento para a pessoa ter todas as facilidades e comodidades ali. E a gente também tem muitas áreas de lazer descobertas, né? Que é para a pessoa ter um espaço de descompressão, né? A gente pensou muito na área verde, na natureza. É para ser um condomínio vertical com todos os espaços de lazer. Entendi. Então tá bom. Esse é um tipo de experiência, né, que transforma a rotina, né? Então a gente percebeu aí que é um empreendimento realmente muito completo e complexo também, né? Então esse Espaço Mulher é prova disso, né, Ju? Então eu convido o pessoal que está assistindo a gente a conhecer um pouco mais da HCR Construtora, principalmente sobre o Baobá, e para consultar o seu corretor de confiança para nos conhecer mais. Tá bom? Então, obrigada, Juliana, pela participação aqui no nosso podcast. Obrigada e convido o pessoal novamente a estar conosco. Até mais.